Adriana Carvalho já está aqui. Bom dia! Bom dia, Raquel. Que prazer estar aqui com você, nosso, viu? O prazer é todo meu, viu, doutora? Olha, semanalmente ela está aqui conosco, com Café com Lei. E você aí que está em casa vai poder tirar as suas dúvidas no 9411-7777. Doutora Adriana, essa pauta é muito contemporânea, muito do momento atual, Isso. bem quentinha, como um cafezinho, né? É verdade. Porque a gente teve que se readaptar por conta da pandemia a trabalhar. E aí foi onde surgiu com muita força a modalidade do home office, que é o trabalho em casa. E aí o que a gente viu? A gente viu que foi dado continuidade a isso. Muitas pessoas, inclusive, se descobriram até mais produtivas. Empresas começaram a flexibilizar, entendendo que os seus colaboradores tinham mais qualidade de vida e começaram a mesclar ali numa proposta meio híbrida, trabalhando presencial e trabalhando em casa. Mas e a questão das leis, né? Sim. A parte jurídica, como que fica? É uma modalidade nova no trabalho? Bom, nova não é, porque desde a reforma trabalhista, lá em 2017, já foi regulamentado o teletrabalho, certo? Certo. E o home office nada mais é do que uma espécie de teletrabalho. Sim. Né? E a gente precisa distinguir uma coisa da outra. O teletrabalho é aquele que você faz com jornada de trabalho controlada. O teletrabalho, só quero chamar de Stefânia pela prática. Ei, Raquel. Não se preocupe, viu, doutora? É a readaptação agora. Exatamente. É o momento da transição. Porque tudo era Stefânia. Mas vamos lá, Raquel. O teletrabalho, ele é como se fosse o trabalho na empresa, só que ele vai ser fora da empresa e não necessariamente em casa. Então, seria um outro ambiente. É prestado fora, utilizando meios tecnológicos. Muito obrigado. Botou aí. A lei especifica que é com uso de tecnologia. E ainda diz o detalhe. Esse contrato de trabalho nesta modalidade, ele tem que ser registrado na carteira de trabalho, tá? O empregador, ele não pode dizer, hoje você vai trabalhar na sua casa ou vai trabalhar fora, amanhã você vem trabalhar na empresa. Não pode se dar dessa forma. Depois que ele foi regulamentado lá na CLT, por meio da reforma trabalhista, ele precisa ser um contrato firmado, ou seja, tem que colocar as atividades que serão desempenhadas lá no teletrabalho. É preciso que haja o controle de jornada. O teletrabalho, ele tem esse controle de jornada, diferentemente de trabalho por produção, né, ou por tarefa. O que é o trabalho por produção e o trabalho por tarefa? Esse sim pode ser o famoso home office. Imagine uma costureira, né? Eu contrato essa costureira, mas eu não preciso estar monitorando ela. Por quê? Porque eu dei para ela a produção estipulada. Você vai produzir 100 peças. Certo. Então, independentemente do horário que ela vai, se ela vai fazer pela manhã, pela tarde ou pela noite, não me interessa. Interessa o resultado, a meta atingida. Sim. O que é diferente do teletrabalho, aquele que você faz mediante meios tecnológicos, onde você está sempre interagindo com o teu empregador. Aí sim, há controle de jornada e há pagamento de hora extras, diferente do home office, onde existe a questão da produção, onde não há pagamento de hora extra. Por quê? Porque o empregado, ele adapta a sua realidade, né? E como você bem disse, Raquel... Agora, doutora, não pode parecer que não é trabalho nem para um lado nem para o outro, né? Sim. Tem que ter uma organização, Sim. tem que ter um acompanhamento, como você mesmo disse. Sim. Tem que ter um contrato firmado antes, de como vai trabalhar, quais são os dias, tudo muito claro. Por quê? Porque como... Para não gerar demandas trabalhistas depois, também, né? Porque, como eu disse para você, o teletrabalho é como pegar aquele empregado que está todo dia na empresa e eu colocá-lo fora da empresa, contanto que não se qualifique como trabalho externo. Sim. E o que é trabalho externo? É o trabalho do vendedor,
do representante comercial, que não tem como haver controle de jornada, mas o teletrabalho, onde eu consigo te monitorar fora da empresa, esse trabalho, ele tem as mesmas regras, os mesmos direitos que o trabalho que está lá na empresa. É o mesmo, gente. Hora extra, tem 10º, tem férias, 1/3 de férias. Inclusive, nós até preparamos uma cartelinha aqui com as informações. Olha, coloca aí na tela para a doutora Adriana também conferir junto com a gente os direitos dos profissionais de home office. Registro em carteira, como ela falou, informando a data de admissão, a natureza do trabalho, salário, a forma de pagamento, tem direito a férias, 13º salário, recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, fornecimento de vale transporte referente aos dias que o funcionário precisa se deslocar, auxílio doença acidentário, remuneração compatível com sua função, independente do local onde o trabalhador presta os serviços, olha aí, a doutora falou disso, e outros benefícios concedidos aos funcionários, como auxílio creche, plano de saúde, auxílio educacional. Ou seja, tá tudo aqui. E tem até algo aí, Raquel, aí eu chamo a Stefania. Raquel, eu queria dar uma observada numa coisa e acabei esquecendo. A questão do Vale Transporte. Sim. Né? O Vale Transporte, realmente, ele vai ser disponibilizado para quem está em home office, né? Só quando ele precisar. Porque se, de fato, ele vai desenvolver a atividade em casa, ou em cowork, ou qualquer outro, num restaurante, ou no hotel que ele esteja trabalhando... Não tem essa necessidade. Aí não vai haver a necessidade. Agora, quando ele precisar realmente se deslocar, é possível, porque o Vale Transporte, ele é uma indenização e há a coparticipação do empregador e do empregado, né? Então, se ele não vai precisar... Agora, se ele já recebia vale alimentação... Aí ele vai ter direito, mesmo estando trabalhando lá na casa dele, certo? Todos esses benefícios que você falou ali abaixo, auxílio creche, todos os outros benefícios, independente de onde ele esteja trabalhando, ele vai receber. Doutora, e se você como trabalhador de home office, né, fica ali um pouco, lógico que tem que ter toda uma postura também para trabalhar home office, né? Mas você se estende um pouco mais ali, justamente por estar num local, digamos, um tanto mais confortável. Isso vai da pessoa, do trabalhador, quem realmente tem ele como funcionário, não tem como estar ali vendo 24 horas, né? Se a pessoa se estende um pouco mais em horários extras, aí é de responsabilidade dela? Raquel, você está falando de duas situações que eu preciso lembrar, eu não posso esquecer. Você está falando... que às vezes o empregado está em home office e ele pode se estender, e você falou também do conforto. Eu quero fazer duas observações extremamente importantes. Bom, a primeira, se o empregado vai para home office, ele tem que, antes de ir, o empregador, está previsto na legislação isso, o empregador precisa dizer para ele os cuidados que ele tem que ter com a ergonomia. Olha aí. Certo? Porque lá na empresa... Os assentos, o computador, os pedal... Tudo é pensado. Tudo é pensado para não desenvolver doenças ocupacionais, certo? E minimizar os acidentes de trabalho. Quando o empregado vai para a sua casa ou vai para outro lugar, a empresa tem que orientar esse empregado para ele ter os cuidados necessários para não desenvolver uma doença ocupacional. E antes de mandar esse empregado ir para casa ou para outro lugar, ele tem que registrar isso também e assinar. Tá aqui, você de tanto em tantos minutos você vai se levantar para poder beber uma água. Imagine quem trabalha num call center, por exemplo, né? Não tem, a lei prevê minutos em que ele tem que dar pausa, porque ele não pode continuar com aquele aparelho todo tempo no ouvido, né? Então, da mesma forma, semelhantemente, se o empregado estava no escritório, tinha todo esse cuidado, esses equipamentos para que ele não tivesse e não desenvolvesse uma doença ocupacional, o empregador também tem que dar para ele, ler para ele, mandar ele observar aquilo ali na casa dele e assinar. Sob pena de depois a pessoa dizer, olha, eu de tanto ficar assim desenvolvi uma LER. E aí vai culpar a empresa, né? Então tem que ter todo esse cuidado. E outra coisa que você falou, questão de estender o horário.
Olha, como eu te disse, se houver possibilidade de eu controlar o meu empregado, aí vai ter hora extra. Agora, se não houver possibilidade de controlar, doutora, como é que eu vou saber distinguir quando é que eu controlo e quando é que eu não controlo? Existem softwares que controlam a jornada de trabalho de quem está fora. Aí, se eu controlar de alguma forma, aí se o empregado passar do horário, sim, vai incidir hora extra, certo? E os reflexos dessa hora sobre todas as outras verbas, 13º, férias, aviso prévio e tudo mais. Agora, como eu te disse, se quem está trabalhando por produção, Raquel, você vai me entregar 100 coisas, 100 camisas, você vai me entregar a tua produção ou tarefa é X, agora, se tu está se estendendo, aí já entendeu? É uma questão Porque sua. Nós fechamos por produção, por tarefa. Muito bom. Certo? Tem uma pergunta, doutora, da telespectadora ou telespectador, vamos ver? Me ajuda, que daqui a gente não está conseguindo Nem que eu enxergar. me esforce. Bom dia, meu esposo é office boy, ele tem direito Que ele vai todos os dias, que ele vai todos os dias. Sim. De 8 às 3 da tarde. Ah, ele tem direito em quê? Que ele vai todos os dias. Empresa sem carteira assinada. Deve estar falando do Vale. Meu esposo é office boy e ele tem direito em quê? Ele vai todos os dias para a empresa, das 8 às 15. Das 8 às 15, para empresas sem carteira assinada. Ai, Bom, aí vamos lá, né? né? Tem algumas coisas aí que já estão erradas. Se ele é office boy, ele foi contratado, se incide sobre ele os 5 critérios que caracterizam o empregado, ou seja, a onerosidade, a subordinação, a pessoalidade. Se tiver essas características neste emprego, que é diferente do freelance, né? Que é aquele livre que vai no dia que quer, na hora que quer, quando puder. Prestador de serviço. Exatamente. Aí é outra coisa. Agora, se ele, sendo office boy, todo dia bate ponto, só quem presta o serviço é ele, né? Ele se subordina às ordens do patrão. Então, primeiro, ele precisa de carteira assinada, nem que o trabalho dele seja intermitente, ou seja, eu contrato por determinado período, só um mês, você vai trabalhar só um mês para mim, mas esse contrato precisa ser registrado em carteira, tá bom? Então, já está errado o fato dele não ter a carteira assinada. E se ele tem o veículo para se deslocar, ele não vai precisar de vale transporte. Mas todos os outros direitos previstos na Constituição Federal, no artigo 7º, que determina quais os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ele tem direito. Quais sejam? Esses que a gente acabou de falar, férias, 10º aviso prévio, auxílio acidente, auxílio doença. Tem que regularizar a situação dele, né? Nesse caso aí tem que regularizar. Tem mais pergunta? Tem mais uma perguntinha. Gostaria de saber se quem recebe mais de 2.200 não tem direito de receber auxílio transporte, porque o governo não paga o auxílio transporte para quem recebe 2.200. Aí você está falando do regime próprio, certo? E como é, na realidade, um regime que não é necessariamente o que a gente trata aqui, porque eu teria que ser especialista no regime próprio, mas se o Estado, deve ser Estado ou município, tem uma legislação específica que diz que o servidor, a partir desta remuneração, não recebe, é outra coisa, né? É algo que foge da minha competência falar. Agora, tratando-se de empregado do regime geral, aquele que trabalha para as empresas, aquele que é autônomo, né? Se bem que o autônomo não vai pagar vale para ele mesmo, mas, enfim, aquele que é empregado de uma empresa privada, este sim tem direito a receber o vale transporte, independentemente do valor que ele receba. A não ser que ele seja gerente, que tem aquele adicional de 40%, né? Mas, sendo empregado, ele vai receber se porventura ele precisar. Muito bom, doutora Adriana Carvalho, tirando também aqui as suas dúvidas, estendendo um pouquinho mais também dentro desse tema que a gente trouxe essa semana, tá? Doutora Adriana, muito obrigada. Até Eu que agradeço, semana. Raquel, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Tá, e esse foi mais um Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias.